took the water from the well. Got a rusty pill. Hold it up the hill and wash my face. Could it be that you know? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos e minhas queridas. 7 da manhã de um feriado, cá estou eu para mais um Café Alquímico, dessa vez edição 9. E eu tava reparando que esse número tá bem sincronizado com o tema que eu quero trazer. Porque, para quem estuda numerologia, sabe que o 9 é um número que fala muito sobre a gente precisar finalizar eventos e situações na nossa vida e se preparar para recomeçar. E esse é o nosso tema, recomeços. O que fica e o que segue na vida quando a gente chega nessa fase de avaliação. Pega seu café para assistir junto comigo, se você estiver ao vivo, se você for ver a gravação. Esse é o convite. E achei bem sincronizado esse tema, porque eu acabei de atravessar um portal de aniversário e eu tenho não só observado as próprias dinâmicas que acontece antes e depois dos aniversários, como eu tenho estudado essa energia mesmo dos ciclos, independente de ser aniversário. Esse tema me inspirou porque eu tenho passado por isso nos últimos dias como fases da nossa vida. Então, esse recomeço que eu escolhi trazer aqui hoje não é aquele recomeço que nasce do desespero, porque algo, a revelia da sua vontade caiu na sua vida, se desmanchou, se te pegou de surpresa e você tem que recomeçar às pressas. É bom a gente ter essa sabedoria também, porque os imprevistos acontecem. Mas o recomeço que eu quero trazer para vocês aqui é um recomeço que nasce desde o lugar de uma soberania mesmo, de você perceber que de tempos em tempos você precisa passar para outra fase na sua vida. É como se alguns comportamentos seus, algumas relações, alguns hábitos tivessem coerente com um desejo interno, uma intuição ali que fica te cutucando. E aí, acho que o primeiro pilar pra gente recomeçar é uma avaliação mesmo, assim, no sentido de o que é que eu fiz, o que é que eu tenho feito no último ano da minha vida, ou nos últimos 10 anos, ou a minha vida inteira. No tarô a gente chama isso do arquétipo do eremita, que eu adoro esse arquétipo, essa carta, né, que é um momento necessário que a gente revisita a história de algum período específico da nossa vida ou de toda a nossa vida até o dia em que estamos, e a gente vai avaliando ali o que é que eu extraí desse tempo de experiência, o que é um ouro para mim que eu posso levar adiante, e o que são comportamentos que eu sempre busquei ajustar a minha vida inteira e que eu venho repetindo ao longo desse último período. Porque o recomeço verdadeiro não tem nada a ver com você excluir o passado, muito pelo contrário. Tudo que você viveu até aqui, por mais desafiador, por mais difícil que seja, por mais que você queira realmente apagar um período da sua vida, um período da sua história, na verdade esse lugar dificulta os recomeços. Porque quando a gente quer apagar um período da nossa história e não quer olhar, quer muitas vezes recomeçar na energia, às vezes, da rebeldia, a predisposição é que você repita algum padrão que está no seu inconsciente de certa fase por não ter olhado, por não ter ressignificado esse passado. Então, assim, esses anos estudando terapia, fazendo terapia, atendendo
E quem trabalha com autoconhecimento aqui, meu público eu tenho vários colegas de trabalho e pessoas também buscadoras. Todos nós que entramos nesse caminho do autoconhecimento, a gente sabe que não tem como a gente seguir, recomeçar, sermos a nossa melhor versão, sem ressignificar o passado. Toda vez que a gente entra nesse caminho, seja lá qual ferramenta você for escolher, psicologia tradicional, Theta Healing, que é uma técnica energética que eu trabalho, constelação familiar, até mesmo uma conversa que você vai ter com alguém profunda, normalmente você vai ser convidada a revisitar seu passado, a revisitar suas ações, porque o que acontece é que nós somos uma soma de tudo que vivemos nessa vida, para quem acredita em vidas anteriores, para quem acredita em vidas paralelas, até mesmo em vidas paralelas. E às vezes o que a gente precisa fazer é esse ajuste fino mesmo, assim, de perceber que o ouro, a chave para a gente realmente recomeçar com algo mais integrado, com algo mais saudável e conectado à nossa essência original, essa resposta, esse ouro tá na nossa história de vida, em tudo que a gente viveu. Porque aí você é convidado somos convidados a recontar a nossa história, sabe? Por exemplo, se você foi alguém que teve uma mãe muito autoritária e você conta uma história de que por isso que você não vai mais esperar nada de ninguém, é por isso que você conquistou a sua independência logo cedo, para poder sair daquele ambiente onde você se sentia obrigado a fazer as coisas fora do seu tempo, fora do seu ritmo, e que você não vai deixar mais ninguém mandar na sua vida. Vocês percebem que essa narrativa ela tem um fundo de revolta, não é leve. Ainda que o grande benefício dessa pessoa ter uma mãe autoritária, por exemplo, tenha sido ela alcançar a independência, tenha sido ela de alguma forma se alinhar com determinada autonomia, essa irritação, essa revolta, ela vai carregar para a vida. E provavelmente vai ser uma pessoa que vai ter dificuldade de se relacionar com qualquer tipo de autoridade, com qualquer tipo de cobrança, porque vai engatilhar essa relação com a mãe, entende? Então, assim, ela pode inclusive deixar de receber ajuda, deixar de receber suporte por qualquer coisa que tenha um vislumbre de dizer a ela o que fazer, vai remeter a essa história não processada. Então, o que é que seria o saudável? O saudável seria essa pessoa revisitar o passado, colher esses aprendizados, por exemplo, de autonomia, de independência na vida, colher esses aprendizados e liberar essa revolta, né? Realmente reconhecer que, nossa, essa mãe que eu tive, o que ela teve para me dar de bom é isso. E começar a baixar as barreiras para os relacionamentos atuais da vida dela e compreender que nem todo mundo que traz uma solução, que quer ajudar, quer dominar, quer controlar a vida. Entendeu mais ou menos o exemplo? Então isso é o que a gente chama de ressignificação de uma história. É o que a gente chama de realmente, nossa, eu integrei isso aqui que me aconteceu e agora eu posso recomeçar desse ponto na minha vida. E o que é que, nesse exemplo, né, o que é que essa pessoa estaria deixando para trás e o que ela estaria levando? Ela estaria deixando para trás esse excesso de desconfiança, essa certa irritação quando alguém traz uma solução, um direcionamento para ela, e ela estaria levando adiante nesse novo recomeço autonomia, interdependência, né? Que independência muitas vezes coloca a gente no lugar de
autossuficiência e essa independência que é tão pregada, que é tão reverenciada, muitas vezes ela não é saudável, porque a gente sempre vai precisar da colaboração do nosso próximo de alguma forma. Se a gente se coloca nesse lugar de muita independência, a gente pode levantar uns muros e sofrer à toa. Enfim, voltando por exemplo, então essa pessoa, o ouro dela é essa interdependência e essa autonomia. Só que é isso, eu vou chover no molhado aqui, mas não tem como a gente alcançar esse lugar sem ressignificar as nossas histórias do passado. Então, eu vou agora deixar a pergunta para vocês. Em algum momento da vida de vocês será que você teve esse chamado, né, de recomeçar, de fazer tudo diferente? Será que você está passando por isso agora? Então, uma pergunta-chave é justamente essa do exemplo que eu trouxe. Se você está vivendo isso agora, pega papel e caneta, né, escreve o que eu preciso deixar para trás. E desse passado, o que é que eu posso levar de aprendizado? Duas perguntas sutis que vai colaborar muito para que você realmente recomece. Porque muitas vezes a gente busca um recomeço para se liberar de alguma dor, mas é um recomeço desde um lugar sem avaliação. E às vezes é um recomeço superficial. Às vezes você pode mudar externamente, como eu fiz aqui, mudei visual, cortar cabelo, comprar roupas novas, mudar de cidade, mudar de namorado, mudar de círculo social. Mas se você faz esse movimento sem essa integração do passado, pode ser que esse recomeço seja uma fuga, sabe? E não um recomeço real. Vai passar como se fosse um pré-requisito você revisitar seu passado e ressignificar sua história. Na alquimia, para quem estuda profundamente e conecta a sua filosofia de vida a essa arte milenar, quando a gente está entre fases, né, de finalizar ciclos e começar outro, a gente precisa morrer simbolicamente. O que é esse morrer? Esses comportamentos nossos que a gente já reconhece como não saudáveis e que está tirando a gente da rota da nossa soberania, da nossa autonomia verdadeira, a gente precisa deixar esses comportamentos, esses padrões finalizarem, realmente encerrarem, serem concluídos, para que a gente renasça. E o que está intrínseco nesse movimento da morte é essa ressignificação, essa morte simbólica. Então a gente realmente, aquela versão que conta uma história desde um lugar muito vulnerável de vítima o tempo inteiro, sabe? Todos nós temos várias histórias que a gente ainda não conseguiu ressignificar e cada um vai levar um tempo. Não é sobre você contar uma história difícil da sua vida e já achar que de cara você já vai encontrar o ouro ali. Cada pessoa vai levar um tempo de travessia. Depende muito do que foi essa história. Então, várias dessas histórias que a gente se conta, que são difíceis e foram difíceis mesmo, a gente só vai conseguir passar genuinamente de fase quando a gente conseguir recontar essa história e dentro dessa história a gente ser o protagonista. Sabe aquela frase clichê que diz assim, você não é o que te aconteceu, você é realmente o que você escolhe fazer com aquilo que te aconteceu. Isso significa, em outras palavras, essa ressignificação que a gente busca para realmente recomeçar. Só que muitas vezes, dependendo da história, é muito difícil a gente colher o ouro dela, a gente colher os aprendizados, porque às vezes são histórias que traumatizaram a gente em vários níveis, né? Traumatizaram o corpo, o emocional, a mente, o espírito. E aí é um momento de, se você
tem uma história de vida ou um evento muito difícil e você não consegue nem falar, nem lembrar, nem olhar, considere de todo o coração buscar uma ajuda. Buscar algum profissional ou algum livro. Também seja criteriosa com essa busca, né? Não vai entregar a sua vida, entregar essa fragilidade e essa vulnerabilidade a qualquer pessoa. Mas considere buscar uma ajuda para que essa pessoa pegue na sua mão, te ajude a fazer essa travessia. E também muito cuidado com o discurso de que alguém vai realmente resolver a sua vida. Nenhum terapeuta, nenhum profissional, nenhum guru, nenhum livro vai fazer por você. Mas pode te ajudar a visualizar os pontos cegos por detrás dessa história. Talvez essa história difícil e triste que muitas vezes você tem, ela guarda um ouro, ela guarda uma grande virtude que, se você conseguir atualizar, recontar, vai fazer toda a diferença na sua vida. É como se fosse um pilar ali que vai realmente te ajudar a recomeçar. E de tempos em tempos a gente precisa recomeçar, porque é muito perigoso se a gente se definir dentro de um conceito de que, nossa, aqui eu alcancei uma maturidade, eu quero sustentar isso pro resto da minha vida. A vida é cíclica, então provavelmente vai chegar um novo momento em que você vai ser convidado a olhar de novo para a história, para a última fase da sua vida e recomeçar de novo. Não porque é uma modinha e tem que ser assim, mas é porque é a dinâmica da vida. A gente é só observar a natureza, a gente vive os ciclos, né? Os ciclos de um ano, o ciclo das estações, o ciclo de vida, morte, vida. Então faz parte da dinâmica da existência esses ciclos. E se você tem resistência a recomeçar, então provavelmente vai ter partes de você que vão ficar estagnadas. Então, assim, talvez a cada 7 anos, que são números fortes, né? Tem uma dinâmica que fala que a cada período desse, que é chamado de setênio, a gente é convidado a fazer essa morte e esse renascimento. Mas vai de cada um também. Tem pessoas que é anualmente, tem pessoas que é a cada 10 anos. Então, cada ser humano ali vai ter uma dinâmica onde ele vai ser convidado a recomeçar, a repensar, a recontar a história de vida. E se você sente que está passando por esse momento e está muito perdido, muito perdida, do que você vai deixar para trás, do que você vai levar nesse novo ciclo, não está conseguindo, está querendo atualizar uma mudança, mas não está conseguindo, eu quero relembrar que um dos meus processos terapêuticos ajuda, colabora justamente nessa travessia, que é o ciclo alquímico, que eu passo por cada fase do processo de transformação, que é o reconhecimento da sua história, a colheita dos aprendizados, como sustentar esses aprendizados na vida diária. E cada pessoa vai levar um tempo. E ali a gente faz uma ressignificação também, né? Faz uma reprogramação dos traumas que você teve por crenças fortalecedoras. Então, se você sente que está precisando dessa ajuda, é só me chamar. E eu espero de verdade que o seu recomeço seja avaliado, assim, desde esse lugar dessa pergunta. O que é que eu aprendi disso aqui? O que é que eu posso levar disso aqui? O que eu preciso deixar para trás? Então, uma ótima semana para vocês, um ótimo feriado. E a gente se vê no nosso próximo Café Alquímico.